Gravando. Bom, pessoal, o Ariel estava perguntando, né, da data lá da atividade 4. Aquele calendário está um pouco defasado, porque eu não me atentei que ia ter a semana de prova de vocês, né? E aí eu tinha acabado marcando uma aula bem na semana de provas. E aí o calendário ficou um pouco atrapalhado, eu tenho que corrigir ele até adequar lá as aulas, né? Bom, então, dando continuidade aí, a gente ficou bastante tempo até, né, sem ter aula aqui de teoria. Então, a gente vai ver na aula de hoje sobre circuitos trifásicos, tá? Bom, circuitos trifásicos nada mais são do que circuitos em corrente alternada, tá? Só que ligados de uma maneira em particular. Bom, então, assim, tudo que vocês viram, fasores, impedâncias, as fontes, né? Cálculo de potência, é tudo válido para circuitos trifásicos. Tudo bem? Bom, da onde veio os circuitos trifásicos, pessoal? Veio de uma evolução, né? No caso da transmissão de energia elétrica, né? Que antes começou lá com o Thomas Edison, né, que ele começou primeiro o sistema em corrente contínua, e depois, quando ele começou a trabalhar, quer dizer, ele não, né, no caso, a Westinghouse começou a trabalhar com corrente alternada, e aí, então, junto com o Tesla, né, eles desenvolveram, então, os geradores, né, e motores trifásicos, tá? Por que são trifásicos? Esses geradores, né, que é o que tem na usina de Itaipu, que é o que tem nas usinas hidrelétricas, né, em geral, eles eles têm então 3 bobinas defasadas no espaço de 120 graus, né, e eles geram, então, isso permite gerar um campo magnético, desculpa, que gira de maneira homogênea dentro do motor, tá, ou dentro do gerador. Então, com 3 sinais de corrente, defasados de 120 graus elétricos e 120 graus no espaço, é possível, então, gerar um campo magnético girante, né, que em toda a posição dele, só variando o ângulo, ele tem a mesma magnitude. Tá? Então, como se fosse um ímã aqui, né, girando, então. Então, aqui tem lá o meu gerador, né? Então, é como se fosse... Opa! O meu aqui... Ah, meu filho. O tablet está acordando ainda um pouco. Agora acho que ele resolveu acordar. Então é como se eu tivesse aqui um ímã, né, norte e sul, girando aqui com uma velocidade ômega, tá? E dentro, então, dessas bobinas, quer dizer, agora, junto com esse ímã, eu tenho uma parte que fica parada, onde eu fico, então, as minhas bobinas, as minhas espiras, tá? Aonde, então, como eu tenho um campo magnético variando no tempo, logo, pela lei de Faraday, né? V igual a L N dφ dt, eu tenho, então, 3 tensões. Né? Então, aqui está minhas 3 bobinas. Deixa eu desenhar aqui o resto do gerador. Né? Aqui o meu gerador. Tá? Então, essas espiras estão aqui, né? Então, vai lá. Ela sai lá, aqui a entrada, por exemplo, bobina da fase A. Ela vai e vem aqui por baixo, sai aqui, a linha, né? Aqui, então, eu posso colocar também defasada de 120 graus, essa fase A, uma fase B. Então, esse B entra aqui, né? E sai aqui em cima. Né? Então, eu tenho aqui minha saída dessa espira, B', e uma fase C aqui, tá? E aqui, deixa eu colocar de outra cor. C'.
C', tá? Então, a medida... Deixa eu colocar a velocidade desse ímã para o outro lado. Então, à medida que esse meu ímã gira aqui dentro, pessoal, ele, então, induz tensões nessas bobinas, tá? E, então, essas bobinas eu vou representar aqui como se fosse 3 indutores, né? Então, vou representar desse jeito. Né? Então, o campo magnético aqui, em vermelho, variando aqui dentro dessas espiras, vão me gerar, então, 3 tensões. Né? Então, vamos dizer que aqui seja o A', B', B', e aqui C'. Então, eu vou ter 3 tensões aqui sendo geradas nas minhas espiras. Então, aqui eu vou ter o VA', né? Eu vou pegar aqui em fasor, VB', B', e aqui VC, C', tá? Bom, se a gente, então, né, for colocar isso aqui em termos de um diagrama de fasores, né, eu vou ter, então, o meu VA, pegar meu VA linha na referência, tá, pessoal? Vou pôr meu VA linha como referência. VA linha teria com ângulo 0, depois aqui eu estaria com o meu VB, B', e aqui com o minha tensão, né? Com a minha tensão VC, C'. Tá certo? Bom, como eu tenho, então, 3 tensões, né? 3 tensões com mesma magnitude, então, se eu pegar o módulo do VA', vai ser igual ao módulo do VB', que vai ser igual ao módulo do VC', tá? Que vai ser igual, vou chamar aqui, né? De um V, vamos dar o nome para ele aqui de V de fase, VF. Tudo bem? De onde vem o nome de fase, pessoal? O nome trifásico vem justamente porque eu gero 3 tensões com fases diferentes. Ou seja, fases essas diferentes, porém específicas em menos 120 graus aqui, mais 120 graus aqui. Ou seja, elas se defasam de 120 graus entre si. Tá? Então, a tensão na fase B, por exemplo, se eu pegar aqui o VA', vai ser então um módulo VF, ângulo 0. Estou colocando na referência. Então, primeiro aqui minha fase é de referência. E eu que escolho. O meu VB, B', vai ser então um VF, ângulo menos 120 graus. E o meu VC, C', vai ser um VF, ângulo mais 120 graus. Tudo bem? Aqui volts. Bom, se eu tivesse um ângulo diferente aqui para ver a linha, por exemplo, um θA, né? Aqui o VB' seria esse θA menos 120 e o VCC' seria esse θA mais 120. Bom, então isso é da onde vem o nome, né? Circuitos trifásicos. Bom, mas no cotidiano nosso, como que ele é utilizado? Então vamos ver aqui. Então no cotidiano eu tenho então, né, de maneira
simplificada aqui, como que é a nossa rede elétrica, né, brasileira e até internacional, né? Vamos falar da nossa rede elétrica brasileira, né? Então eu tenho uma etapa aqui de geração, onde eu gero então a minha tensão, né? Aqui o VA, a linha, né, que a gente chamou, VB, B linha, VC, C linha. A gente já vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. Aí eu tenho, então, uma segunda etapa aqui, onde eu tenho a elevação dessa tensão, elevação de tensão. Então, aqui, por exemplo, eu gero em 13,8 kV. A gente já vai falar sobre essa tensão aqui, vocês vão entender que valor que é esse aqui. Aí eu tenho uma elevação que eu gero aqui uma tensão de, por exemplo, 440 kV. Tá? E nessa etapa aqui, pessoal, né, eu tenho ainda, então vou seguir aqui para baixo, uma etapa depois de transmissão dessa minha energia. Tá? Então são feitos pelas linhas de transmissão, né, chamadas LTs aqui, ó. Tá? Chegou lá perto, próximo da cidade, eu tenho então agora que diminuir essa minha tensão aqui. Então eu vou ter as subestações que ficam lá próximo, por exemplo, de um bairro, tá? Então essas estações aqui, pessoal, chamadas de subestações, né? Subestações. Opa, subestações aqui de distribuição de energia. Então aqui eu diminuo a minha tensão para, por exemplo, 3,8 kV novamente, né? Que a tensão está lá no poste, na rua que vocês veem lá. Tudo bem? Bom, aí depois disso aqui, né? Chega lá próximo da sua casa, tem um outro. Então aqui eu tenho a distribuição, no caso aí eu tenho os cabos de distribuição, né? E aí chegando perto da sua casa, eu tenho ainda um outro transformador, que é lá o transformador de rua. Tá? É o transformador lá no poste, perto da sua casa. E aí vem aqui, então, o consumo, tá? Que é a sua casa. Tudo bem? Então, depois dessa distribuição aqui, do transformador aqui, vai gerar tensão aqui para a gente, então, de 220 volts barra 127 volts. Então, veja bem o caminho que a energia percorre, pessoal, até chegar lá na sua casa, né? Então, primeiro eu tenho uma geração que gera lá meus geradores em 3,8 kV. Depois eu elevo essa tensão para 440 kV, né, nessa etapa aqui. Depois, chega nas subestações de distribuição, eu vou distribuir essa energia, né, para vários bairros da rua, né? Então eu posso ter aqui, na verdade, da linha de transmissão, na verdade, no meu sistema, né, eu tenho várias linhas de transmissão, várias subestações de distribuição, né, dependendo da cidade. E a distribuição aqui são os cabos que passam na rua. Então são os cabos lá que a gente vê nos postes, tá? Então vou desenhar aqui um poste para vocês. Então tá aqui um poste, né? Aqui então eu tenho a cruzeta aqui, né? Vamos colocar aqui em cima. Tenho aqui.
Aí, aqui eu tenho isoladores. Aqui, isoladores. E aqui, então, tenho meus 3 cabos lá, um de cada fase, A, B e C. Tá? Então, aqui é o poste que está na rua, e aqui, esses cabos aqui, entre esse do A e esse do B, é onde eu tenho 220 volts. Tá? Aí, aqui na rua ainda, chegando perto da sua casa, né, vem aqui o transformador, que está também pendurado lá no poste. Então, aqui eu tenho o transformador, né? Então, vou desenhar ele aqui. Aqui o do transformador eu tenho lá os 3 isoladores também. Aqui é onde eu vou conectar o fio. Tá? Então, aqui esses cabos, né? Isso aqui, imagino que está aqui no poste, tá? Então, o transformador está aqui, ó. Né? Então, eu vou pegar esses 3 fios e vou conectar aqui. Então, eles vão conectar aqui, A, B e C, por exemplo. E aqui vai ter a saída, né? E a gente vai ver o porquê depois, né? Mais para frente. Eu vou ter a saída aqui. Então, aqui tem outros isoladores aqui no transformador. Só que agora aqui eu tenho 4, por exemplo, né? E aqui, então, eu tenho sai aqui 4 fios, né? Então, aqui sai 4 fios. Onde a tensão aqui agora é mais baixa. Vou colocar esse ABC aqui de letra maiúscula. E aqui com letra minúscula. Aqui passa com letra maiúscula. A, B, C. E vou ter um fio neutro. Então, aqui eu vou ter 220 entre... Opa, pessoal, desculpa aqui, viu? Aqui é 13,8 kV. Tá? Aqui eu tenho, depois do transformador, 220 volts. Tá? E entre uma desses pontos aqui, né, qualquer um desses 3, e o neutro, eu tenho meus 127 volts. Tá? Bom, alguma dúvida aqui, pessoal? Deu para entender de forma geral como é que funciona a transmissão de energia? Como é que chega lá da hidrelétrica até a sua casa? Tá? Bom. Entre B e C também vou ter 220. Entre C e A, também tem 220. Tudo bem? A gente já vai falar disso aqui, Pedro. Aqui é mais um panorama geral. Tudo bem? A gente vai falar disso aqui agora. Bom, então, pessoal, então, dado esse panorama geral para vocês, vamos entrar agora, né? Então, mais a fundo aqui. LTS? É que aqui eu peguei, são linhas de transmissão. Bem? Linhas de transmissão. LTs, tudo bem? Linhas de transmissão. Bom, pessoal, então isso aqui é a maneira geral como que funciona o nosso sistema, né? Então vamos ver agora como que a gente, então, algumas definições, né, acerca então desse sistema. Bom, de maneira geral, eu tenho então no meu circuito trifásico uma fonte trifásica, né? Tenho ainda o meio pelo qual essa minha energia vai ser transferida. Então, tenho aqui a linha. E tenho o meu consumo, a minha carga, também trifásica.
Tudo bem? Então, de maneira geral, o nosso circuito vai ser desse jeito aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de cada um desses blocos. Vamos falar da fonte trifásica. Fonte trifásica. Então, como eu disse para vocês lá no início da aula, o meu gerador, então, ele gera 3 tensões. Então, gerou tensão VA a linha, né? Vamos colocar no tempo aqui, ó, que vai ser um valor máximo cosseno de ômega t, né? Vai gerar um VBB' de t, que vai ser um Vmax, cosseno de ômega t menos 120 graus, e, opa, coloquei fasor aqui, e VCC' de t, que vai ser um Vmax, cosseno de ômega t mais 120 graus. Tudo bem? Bom, de maneira geral, pessoal, a gente pode aqui, isso eu estou considerando que o VA linha como for a minha fase de referência, a minha fase onde eu estou considerando 0 grau. Eu posso ainda, né, aqui, ó, colocar como se fosse como se eu, de maneira genérica, o θA a linha. Tudo bem? Então, isso aqui eu escolho, tá? O valor. Tudo bem? Então, mas aqui, se eu colocar um θA linha diferente de 0, eu tenho que lembrar de somar ele aqui. Tudo bem? Tem que lembrar de somar ele aqui. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui são as minhas 3 tensões lá aqui geradas. Então, vamos colocar aqui em formas de circuito elétrico. Então, eu tenho uma tensão aqui, VA linha. Então, tá aqui. Aqui é a linha. Tenho aqui, então, uma outra tensão na fase B, aqui, BB', e a minha outra fonte de tensão, C', tá? Então, pessoal, aqui, ó, eu vou ter as tensões no terminal do meu gerador. Aí eu tenho várias formas de interligar essas minhas 3 fontes. Como que eu posso interligar elas, hein, pessoal? Comumente, como que elas são interligadas? Para eu criar um sistema único. Se você fosse transmitir essa energia, você ia transmitir ela usando 3 fios ou 6? Imagina assim, você vê que lá no poste, imagina eu fazer isso aqui, ó. Ter um fio aqui, aqui alimentar um circuito, aqui alimentar outro circuito, e aqui alimentar outro circuito. Lá nos meus postes, eu ia ter que ter 6 cabos ao invés de 3. Né? Então, pessoal, o que é feito aqui para reduzir o número de uso de cabos? Qual seria uma alternativa? Alguém quer dar uma sugestão? Vai alterar alguma coisa no meu circuito se eu fizer isso aqui, ó? Vou interligar as 3 saídas aqui em conjunto. Criando aqui um nó N. Então, aqui agora, pessoal, em termos da corrente que vai passar aqui, então eu posso, inclusive, ter aqui um quarto fio, né? Tudo bem?
Então, em termos das correntes que vão passar aqui agora, ó, então eu vou ter aqui um IA, a linha, né? IB, B', e um IC, C', que aqui, pelo retorno, vai voltar quem? IA' mais IB', mais IC'. Depois ela se distribui novamente. Olha aí. É ou não é verdade, pessoal? Né? Isso aí. Então, pessoal, nos postes, depois lá no transformador, é o que a gente tem. 3 fases. Então, a gente vai chamar cada um desses polos aqui, ó. Cada um desses terminais aqui em cima de fases. Tudo bem? Então, fase A, fase B, fase C. Esse de baixo aqui, o nome dele é neutro. Tá? Então, eu tenho fases e neutro. Tudo bem? O nó N, boa pergunta. O nó N, ele pode estar aterrado ou não. Tá? No nosso caso aqui, eu posso aterrar ele sim. No caso lá do gerador, ele está aterrado. Tudo bem? Lá na subestação. Desculpa, lá na geração. Tá? No poste também, no meu transformador, que eu ligar ele, eu posso aterrar também. Tudo bem? Então, meu nó N, geralmente, ele está aterrado. Bom, vejamos então, pessoal. Então, esse tipo de ligação aqui, ó, é chamado de ligação em estrela. Tudo bem? Por que em estrela? Ah, é porque eu posso desenhar uma estrela aqui com ele, né? Eu posso, por exemplo, desenhar assim. Colocar aqui em cima fase A. Aqui B. Aqui o C. Opa. Mais para cá. Aqui, por exemplo, falar que é A. Aqui eu posso falar, então, que é B. E aqui eu posso falar que é C. Tudo bem? E aqui o meu ponto neutro aqui, ó. Tá joia, pessoal? Então, esse tipo de ligação é em estrela. E veja bem agora aqui, pessoal, que as tensões aqui vão ser as seguintes. Eu vou ter agora, em vez de chamar de VA a linha, eu vou chamar de VAN. Essa tensão aqui, ó, eu vou chamar de VBN. E essa tensão aqui eu vou chamar de VCN. Tudo bem? Tá claro até aqui, pessoal? Tudo bem? Bom, eu tenho uma outra forma de ligar essas minhas 3 fontes, né? A outra forma de ligar elas é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar. Então, outra forma. Outra forma de conectar as fontes é só, acho que tem gente com o microfone aberto aí. Tá aqui, ó. Então, a outra forma aqui vai ser essa aqui, ó. Então, não vou mais ter agora aqui o neutro. Então, outro jeito aqui é fazer isso aqui. Vou ligar
sair daqui do B, quer dizer, esse terminal aqui sair do B e vou ligar aqui na entrada do A. Tudo bem? Vou pegar aqui o do C e vou ligar aqui no B. E vou pegar aqui do A e vou ligar aqui no C. E aqui eu ainda fico com os meus... Agora, em vez de 4, eu saio com 3 cabos somente. Eu não tenho mais um neutro aqui, olha só. Quanto que vale o VA linha nesse caso aqui, hein, pessoal? Como é que a gente pode renomear o VA linha? VAB? VAB, isso aí. E o VBB linha? Ele se transformou em quem? No VBC, né? E o VCC linha se transformou no VCA. Tudo bem? Então agora aqui, ó, eu vou ter 3 tensões. Vejam que a corrente A linha que está aqui, na verdade agora ela vai se dividir, né? E eu vou ter uma corrente agora aqui na saída mesmo do gerador. Vou chamar aqui, ó, de IA, IB e IC, que são diferentes do IA linha, concorda? Diferente do IB, o IB não é o IBB linha e o IC não é o ICC linha. É ou não é verdade? Agora uma composição, né? Então, o IA vai ser igual a quem aqui, hein, pessoal? Vamos renomear aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Aqui agora se transformou em VAB. Aqui agora se transformou em VBC. E aqui agora se transformou em VCA. Então, minhas correntes, mesma coisa, né? A corrente está passando aqui na fonte, é a corrente IAB. A corrente passando nessa fonte aqui é a corrente IBC. E a corrente passando nessa fonte aqui é o ICA. Quanto que vale o IA, então, hein, pessoal? Quanto vale IA? Que a corrente efetivamente está saindo aqui do gerador. Isso. É o IAB menos o ICA. O IB é igual a quem? Igual a quem? IBC menos o IAB. Não é isso? E o IC é igual a ICA menos IBC. Bom, nesse caso aqui, pessoal, quanto aqui nesse caso, de cima, no estrela, né? Eu tinha que o IA, o IB e o IC era o próprio IA, a linha, né? IA, IB e IC é o próprio, o IA é o IA a linha, o IB é o IBB linha, o IC é o ICC linha, né? Aqui, o VA a linha virou VAN, VBN, VCN, né? Então eu tenho, na verdade, aqui, ó, o meu ponto neutro, a soma dessas 3 correntes vai me dar um corrente aqui que está voltando. Concorda comigo? IN aqui, né? Epa. É ou não é verdade? Então, nesse caso aqui, eu tenho que IA mais IB mais IC é igual a IN, né? Que é a corrente que está voltando aqui, ó. É o IN aqui, ó.
Tudo bem? Agora, e nesse caso aqui? Quanto vale A mais IB mais IC? Pela primeira lei de Kirchhoff, somatório das correntes, né? Se eu pegar uma região aqui, ó, em torno desses três cabos, né? Essa região aqui fechada aqui, ó, que esses cabos atravessam. Pela lei de Kirchhoff, quanto que tem que ser IA mais B mais C, pessoal? Zero, isso aí. Então, se eu tiver nessa condição aqui, não importa o valor do IA, do IB e do IC, sempre a soma vai ser zero. Aqui, a corrente que passa nesse neutro aqui, nesse cabo, vai depender do IA, do IB e do IC, da soma, né? Aí é o seguinte, pergunto para vocês, né? Em que condições IA mais IB mais o IN vai ser zero? Em que condições, nesse caso aqui, da estrela, o IA mais IB mais IC é igual a zero? Primeiro é se A e B e C forem próprios zero, né? Solução trivial. Se eu quiser sair da solução trivial, qual é o único caso, quer dizer, que um caso aqui em que IA mais B mais C pode dar zero? Se eles tiverem o mesmo módulo e tiverem defasado de 120 graus entre si, vocês concordam comigo que a soma dá zero? Né? Ou seja, se A e B e C tiverem desse jeitinho aqui, ó, com 120 graus defasado, aqui menos 120, aqui mais 120. Eles têm o mesmo módulo, ou seja, a flechinha tem o mesmo tamanho. A soma disso aqui, vocês concordam que dá zero? Então, pessoal, esse cara só vai ser igual a zero, só vai, além da solução trivial, né? Ser zero quando as correntes forem equilibradas ou simétricas. Tudo bem? Então, o nome equilibrado, sempre que eu falar em equilibrado ou se eu falar em simétrico, eu estou falando, então, que as correntes ou as tensões têm o mesmo módulo e estão defasadas de 120 graus entre si. Tudo bem? Então, esse é um outro jargão aqui que a gente vai falar em circuito trifásico, de carga equilibrada e gerador simétrico. Tudo bem? Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que, no caso de equilíbrio, eu estou falando entre as impedâncias. Tá? No caso de tensão e corrente, eu estou falando em simetria. Tudo bem, pessoal? Bom, então isso aqui a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Então, essa outra conexão aqui, pessoal, a gente vai dar o nome de ligação em delta. Ligação em delta, tá? Então, a ligação em delta, eu vou pegar as minhas três fontes e vou conectar dessa forma aqui. Tudo bem? Então, se eu posso desenhar de uma maneira diferente aqui, né? Seria desse jeito assim, ó. A fonte está aqui. Por que delta? Né? Porque vem desse formato aqui. Aqui. A outra fonte está aqui. Tá? Então, vem desse formato aqui. Então, aqui A, B, C. Então, eu vou ter aqui o V, AB. Aqui
vou ter o VBC e aqui vou ter então o meu VCA. Tudo bem, pessoal? Tá claro até aqui? Então, em relação às correntes, né? Vou ter aqui o IAB, aqui o ICA e aqui o IBC. Tá certo? Aqui vou ter o IA, aqui vou ter o IB e aqui vou ter o IC. E aqui no caso do de cima, né, eu vou ter aqui IA, IB e IC, tá? E aqui retornando o IN. Tá claro até aqui, pessoal? Podemos continuar? Legal. Então vamos lá. Agora que a gente então conhece o gerador, vamos dar nome para essas tensões e correntes? Já que, como é que eu vou falar para vocês? Ó, pessoal, é a corrente IAB. E se eu quiser falar de forma genérica as correntes que estão passando aqui dentro dos geradores, né? E se eu quiser falar de forma genérica as correntes que estão saindo aqui, né? Passando na linha aqui, né? No cabo aqui, né? Então, vamos dar nome, então, para essas tensões e correntes. A gente vai dar os seguintes nomes. Então, vamos nomear aqui as tensões e correntes. Vamos dar nome para elas. Bom, eu vou chamar de tensão de fase aquela tensão em cima do gerador. Então, a tensão em cima de um gerador, eu vou chamar de tensão de fase. Então, a tensão sobre a fonte. Sobre a fonte. Né? Então, quer dizer, exemplo. Então, exemplo, no caso do estrela, quem são essas tensões, pessoal? Ou seja, estou pegando aquelas tensões puras, né? VA, linha, vamos colocar assim, não, porque senão vai dar problema. Quem vai ser a estrela? Quem são as tensões? Hein? De fase. Seguindo essa nossa definição aqui. Quem se arrisca aí? Seria aquelas tensões. VA linha, VB B linha e VC C linha. Aí, dependendo de quem for, recebe um nome, né? Se tiver em estrela, quais nomes recebe o VA linha, VB B linha e VC C linha mesmo? Que nome que a gente deu? Vamos ver aqui. Então, VA linha, no caso da estrela, VA linha, VB, V linha, VCC linha, receberam os nomes de VAN, VBN, VCN. Isso aí, Pedro. Então, aqui no caso desse vão ser o VAN, o VBN e o VCN. Tudo bem? No caso do delta, quem são eles, pessoal? No caso da ligação delta, quem são as correntes de tensões de fase? Isso,
É o VAB, o VBC e o VCA. Isso aí. Agora, vamos a outra definição aqui. 2. Vamos chamar de tensão de linha a tensão entre duas fases. Quem são elas, então, no caso da estrela? Vamos ver aqui. Tensão entre duas fases. No caso da estrela. Então, as fases são o A, B e o C. Então, entre duas fases, então vai ser aqui, ó, o VAB, o VBC e outra combinação aqui, ó, o VCA. Perceberam? Então, vai ser o VAB, o VBC e o VCA. Isso aí, Bruno. Aí, no caso do delta, hein, pessoal? Quem são as tensões de linha? Vamos olhar aqui. Quem são as tensões de linha aqui? Então, aqui eu tenho a fase A e fase B. Né? Vamos olhar aqui no diagraminho. A e B. Então, são essas tensões aqui, né? Então, eu tenho aqui o VAB, o VBC e, daqui para cá, o VCA. Olha só. O que aconteceu aqui no delta, hein, pessoal? O que aconteceu aqui no delta? Desculpa, pessoal. Espera aí, perdi a conexão. Bom, vai ser o próprio VAB, VBC e VCA. Então, no delta, tensão de fase é a mesma que a tensão de linha. Então, no delta, só para a gente chamar atenção para isso aqui, então, no delta, tensão de fase, ou de linha, né? Tensão de linha é idêntico à tensão de fase. Na estrela, não. Na estrela, tensão de linha de fase é o VAN, VBN, VCN. É a tensão em cima da fonte, ou seja, uma fase em relação ao neutro. E tensão de linha, aí vai ser o VAB, VBC e VCA. Tudo bem? Bom, vamos lá, nossa terceira definição. Então, a gente definiu tensão de fase e tensão de linha. Agora, vamos para as correntes. Então, corrente de fase. Corrente de fase, pessoal. Corrente de fase vai ser, então, por definição, a corrente que atravessa a fonte.
Então, é a corrente que atravessa a fonte, corrente de fase. Então, no caso da estrela, quem vão ser elas, hein, pessoal? Vamos ver aqui? Então, da estrela, corrente que está atravessando a fonte é o IA linha, que a gente chamou de próprio IA, né? Que o IA linha é o próprio IA que está passando aqui para fora, né? Elas se confundem, né? Então, é o IA a linha. Então, só colocar aqui entre parênteses, né? Seria o IA linha, IB, B', e C, C'. Que no caso da estrela, o IA linha é igual ao IA. Então, vai ser o próprio IA aqui, ó. IA, IB, e C. Tudo bem? Agora, e no caso do delta, hein, pessoal? Quem são as tensões de fase, por essa nossa definição? Quem é o IA, A', IB, B' e CC'? Vamos ver aqui? Então, o IA, A', que é o que estava aqui, virou em IAB. Não é isso? Então, virou aqui IAB, IBC e ICA. Essas são as correntes de fase. Tudo bem? Agora, por último, a gente tem as correntes de linha. Então, corrente de linha é a corrente, né, que, vamos colocar aqui, é a corrente na saída, vamos dizer assim. Deixa eu achar uma definição melhor. Corrente que passa na linha. Na linha de transmissão. Linha que estou falando aqui é a linha de transmissão, né? É a corrente que passa nela, que saiu do gerador e agora está passando nela, né? Então, quais são essas correntes aqui no caso do gerador em estrela, hein, pessoal? Corrente está saindo do gerador e indo para a linha. Quem são elas? E A, e B e C. E no caso do delta? Mesma coisa, né, pessoal? No caso do delta também. E A, e B e C, e A, e B e C. Quando a gente está passando na linha, é a própria IA, e B e C. Então, IA, I, B, e C. Aqui cabe uma observação em relação às correntes. Na ligação estrela, corrente de fase é idêntico à corrente de linha. Tá ok? Então, aqui, ó, né? Se eu pegar aqui em estrela, IA, B e C, corrente de fase, corrente de linha também, IA, B e C. São os próprios. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as nossas definições. Né? Então, quando a gente falar em corrente de fase, em corrente de linha, tensão de fase, tensão de linha, vocês já sabem do que a gente está falando. Tá? Agora, vamos ver o seguinte. Dada essa nossa simetria, né, nas coisas, então, a gente vai falar aqui em relação à simetria, né? Simetria eu vou falar então para as tensões e correntes, né? Sempre que for que eu falar então que a corrente é simétrica ou a tensão é simétrica, eu estou falando que as tensões possuem
o mesmo módulo e fases defasadas de 120 graus entre si. Aqui é tensões barra correntes, tá, pessoal? Vale para os dois. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver, então, um VAN, né, igual a um VF, ângulo θA, por exemplo, que é o θAN qualquer aqui, né, o meu VBN vai ser, obrigatoriamente, para ser simétrico, ter o mesmo VF e o ângulo vai ter que ser o θN menos 120 graus. E o VCN vai ter que ser o VF com ângulo θN mais 120 graus. Tudo bem? No caso aqui das tensões de linha, das tensões de fase, né? Tensões de fase. Agora, no caso das tensões de linha, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou ter um VAB aqui, que vai ser igual a um V de linha, né? Um VL, módulo aqui, VL, ângulo, θB, por exemplo, né? Então, para ser simétrico, meu VBC vai ser VL, ângulo θB, menos 120 graus, e o VCA vai ser um V de linha, ângulo θB, mais 120 graus. Tudo bem? Então, isso aqui para as tensões de linha. Para as correntes de fase, eu vou ter, então, um I. Agora, a fase eu tenho que destacar aqui, né? Se for de fase na estrela, né? Eu vou ter que IA vai ser um IF, ângulo delta A, né? Então, vou ter que o IB vai ser um IF, ângulo delta A, menos 120 graus. E o IC vai ser um I de fase, ângulo delta A, mais 120 graus. Tudo bem? E no caso, agora, das correntes de fase, estou aqui a estrela, né? No delta, eu vou ter IAB igual a um I de fase, ângulo delta AB, um IBC igual a um I de fase, ângulo delta BC, e um ICA igual a um I de fase, ângulo delta. Opa, olha aí. AB menos 120 graus. Delta AB mais 120 graus. Bem, estou pegando o ângulo da fase AB aqui, né? Ou seja, o ângulo entre o AB aqui, como referência. Tudo bem? Podia ter pegado qualquer um dos outros, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é para estrela. Tá? Vou colocar mais organizadinho aqui. E aqui é para delta. Então, sempre que acontecer isso aqui,
a gente tem simetria. Faltou falar da corrente de linha, né? Então, a corrente de linha, aí tanto faz se é estrela ou delta, né? Porque corrente de linha é a corrente que está passando na linha, e tanto faz o que está para trás, está em linha estrela ou delta, né? O gerador. O IA vai ser um I', ângulo delta A. Então, logo, se for simétrico, o IB também vai ser o mesmo módulo e vai estar defasado de 120 graus, no caso, menos 120 graus do IA, e vai estar, e o IC, mais 120 graus do IA. Tá claro, pessoal? Tá claro? O que é a simetria? Bom, então, para a gente não ficar escrevendo toda hora dessa forma, né? Desse jeito aqui expandido, colocar, por exemplo, θA menos 120 graus para o IB, ou θ. Então, a gente define, pessoal, um número complexo, alfa, que na verdade eu vou chamar ele de operador. Operador alfa. O que vai ser ele? Ele vai ser um número complexo que é um ângulo 120 graus. Tudo bem? Por exemplo, o alfa ao quadrado vai ser um ângulo menos 120 graus. Então, se eu pegar o alfa vezes alfa, vai dar um ângulo 240, né? Que vai dar menos 120. Tudo bem? Aí tem outras operações aqui com alfa, né? Por exemplo, alfa ao cubo, aí eu volto a ser 1, né? Tudo bem? Então, vou desenhar aqui para vocês em forma de diagrama. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, se aqui for 1, né? Então, eu tenho aqui alfa ao quadrado e aqui em cima o alfa. Tudo bem? E aí, quanto que dá 1 mais alfa ao quadrado, então, hein, pessoal? Quanto que dá a soma desses três números complexos aqui? Zero, isso aí. Então, 1 mais alfa quadrado é zero. Bom, então a gente pode ainda ver aqui, né, no nosso diagramazinho aqui do alfa, quanto vale, perguntar para vocês, quanto vale 1 menos alfa ao quadrado? Né? Então, ou seja, 1 menos um ângulo menos 120 graus. Quanto que dá isso aqui, hein, pessoal? Vamos passar para a forma retangular? Esse número complexo aqui, um ângulo menos 120? Então, 1 menos alfa ao quadrado vai ser 1 menos um ângulo menos 120. Então, vai ser cosseno, vai ser então aqui cosseno de menos 120, né? Mais J seno de menos 120. Quanto que dá cosseno de 120, hein, pessoal? Menos meio.
Vai ficar 1 menos meio e seno de menos 120. Raiz de 3 sobre 2. É isso aí. Então, mais j raiz de 3 sobre 2. Né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos alfa ao quadrado. Vai dar 1 menos meio. Vai dar quanto aqui? Ficar 1 mais meio, né? 3 sobre 2, não é isso? E menos, no caso aqui vai ficar mais, né? Opa. Menos. Quanto que dá 1 menos raiz de 3 sobre 2, hein, pessoal? Aqui, no caso, não, né? Como é que a gente fica com isso aqui? Então, parte real eu só somo com parte real. Eu não somo com raiz de 3 sobre 2, né? Tá, parte imaginária. Ó a pegadinha, né? Então vai ficar 1 mais meio menos j raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Passar para a forma polar. Quanto que dá isso aqui, hein, pessoal? Na forma polar. Quem pode passar aí para a gente para a forma polar? Como é que eu passo para a forma polar, pessoal? Forma polar é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, não é isso? Mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, ângulo, isso. O ângulo como é que fica aqui, hein, pessoal? É o arco tangente, de raiz de 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, não é isso? Quanto que vai dar isso aí? Quem pode fazer para a gente? O ângulo dá 30 graus e um módulo. Quanto que dá? 1,73, que é igual a quanto? Isso aí? Raiz de 3. Isso aí. Então, isso aqui deu raiz de 3, ângulo 30 graus. Olha aí. Então, 1 menos alfa ao quadrado é raiz de 3, ângulo menos 30. Quer dizer, ângulo mais 30. Está aqui, ó. Né? Então, o que a gente fez foi esse cara aqui é 1 menos alfa ao quadrado. Né? Se eu pegar aqui, ó, vai dar aqui os 30 graus. E o módulo aqui, e o módulo de 1 menos alfa ao quadrado é igual a raiz de 3. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, quanto que dá 1 menos alfa? Direto, sem precisar fazer muita conta. Quanto que dá isso aqui, ó? 1 menos alfa.
Quanto que vocês acham que dá isso aqui? Hein? Quanto vale 1 menos alfa? Vai ser raiz de 3. Ângulo 210. Qual que é o menor ângulo, hein, Bruno? Menor ângulo é um ângulo que está entre 0, quer dizer, entre menos 180 e mais 180 graus. Menos 60. E agora, hein, pessoal? Quanto que é esse ângulo aqui, ó? Menos 30. Isso aí, olha lá. Tudo bem? Menos 30. Isso aí. Então, menos 30 graus. Então, essas são as relações importantes para a gente achar agora, pessoal, as relações entre tensões de linha e de fase no circuito em estrela e correntes de fase e correntes de linha no circuito em delta, né? Então, vamos ver aqui. Então, vamos achar, então, as relações entre tensões de fase e de linha. Bom, então na estrela. Então a gente viu que, pela segunda lei de Kirchhoff, então vamos pegar aqui a segunda lei. Pela segunda lei de Kirchhoff, vamos voltar aqui, vamos desenhar aqui de novo o nosso circuitinho em estrela. Então, nosso circuito em estrela é isso aqui, né? Tem a fonte, outra fonte, outra fonte, né? E aqui eu tenho o meu nó N, né? Aqui o meu nó N, o meu N, né? Aqui é A, B, C. E aqui eu tenho, então, o meu VAN, meu VBN e o meu VCN. Aqui a gente viu, né, que eu tenho o meu VAB, VBC e o VCA. Não é isso, pessoal? Né? Bom, então vamos lá. Então, pela segunda lei de Kirchhoff, vamos pegar a segunda lei de Kirchhoff nessa malha aqui de cima aqui, ó. Então vai ser então eu vou aqui, ó, do menos para mais VAN, mais para menos VAB, não é isso? Mais para menos VBN, aí eu voltei no mesmo lugar, então é zero. Ou seja, VAB é igual a VAN menos VBN. Concorda? Não é isso? Aí, se eu fizer para as outras malhas, eu vou ter também que VBC vai ser VBN menos VCN. E VCA vai ser igual a VCN menos
VAN. Bom, então tem essas relações aqui entre as tensões de fase e as tensões de linha, né? Porém, como a minha fonte é simétrica, né? Eu vou chamar aqui que o meu V, vou colocar meu VAN como referência, então meu VBN vai ser igual a, né? Aqui a gente viu aqui em cima, né? A gente tinha visto que V fase, vamos voltar aqui, ó. VAN, se for simétrica, é o V fase, ângulo θA. O VBN é um V fase, ângulo θA menos 120. O VCN é um V fase, ângulo θN mais 120. Então, eu vou usar essas três relaçõezinhas aqui. Então, vamos lá. Então, o meu VBN, então, vai ser, né? Se eu for pegar aquilo... Peraí, vamos repetir aqui. Então, VAN era o V de fase, V de fase, ângulo, um ângulo θN qualquer aqui. Então, o meu VBN era também, como é simétrico, um V de fase, θN menos 120 graus. E o VCN é V de fase, ângulo θN mais 120 graus. Em termos de alfa, né, em termos de alfa, o meu VAN é o próprio, né? Não vou fazer nada. Então, o meu V, quer dizer, desculpa, pessoal, meu VAN, fasor, né? Em termos de alfa, é o próprio 1, né? É 1 vezes VF, não acontece nada, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? O VBN vai ser, se eu separar aqui, ó, menos 120, o que eu estou fazendo aqui, hein, pessoal? O que vocês acham em termos de alfa? Quanto vale isso aqui, o VBN? Hein? Concordam comigo que isso é a mesma coisa disso aqui, ó? VF ângulo θN vezes um ângulo menos 120 graus? Concordam comigo? É ou não é? Né, eu multiplico os módulos, somo os ângulos na multiplicação de números complexos. Então, é isso aqui. Logo, VBN vai ser alfa ao quadrado vezes o VAN. Olha lá. E, né, o VCN, da mesma forma, como eu somo 120, vai ser a alfa vezes o meu VAN. Olha isso, pessoal. Então, o VBN, olha só que ele ficou em função de VAN. Ele é alfa ao quadrado vezes o VAN. O VCN é alfa vezes o VAN. Por que que isso acontece? Porque foi o jeito que a gente definiu o sistema simétrico, né? Ele tem os mesmos módulos e os ângulos são defasados 120 graus. Tá? Então, voltando agora aqui nas nossas tensões, na relação das nossas tensões de linha, né? Então, voltando nas equações da segunda lei de Kirchhoff, que a gente achou, eu vou ter então que o meu VAB vai ser o próprio VAN menos o VBN, né? Tá aqui. Quanto vale VBN então, pessoal? A gente acabou de achar? Alfa ao quadrado vezes o próprio VAN.
Colocando VAN em evidência, vai ficar 1 menos alfa ao quadrado VAN. Logo, VAB vai ser igual a quanto mesmo? Quanto que vai ser então VAB? É a própria resposta do... Eu não consigo falar o nome, se é IA ou IE. Falou, né? Então vai ser raiz de 3, ângulo 30 graus, vezes o VAN. Olha lá, pessoal. Primeira relação aqui entre tensão de linha e tensão de fase, tá? Na ligação estrela. Quer ver no dia a dia de vocês onde está isso? Pega 220 volts e divide por raiz de 3. Quanto que dá? Quanto que dá 220 dividido por raiz de 3? Hein, pessoal? 127. Olha aí. Então, tá aí o dia a dia de vocês. Então, 220 é a tensão de linha. Tensão entre duas fases. Tá ligado lá no chuveiro. Pegou duas fases para ligar lá no chuveiro. Tensão de fase é a tensão da tomada, que é entre uma fase e um neutro, que vem lá do transformador. Vocês viram? Isso aqui, então, ó, tá no dia a dia de vocês. Tudo bem? A relação aqui, ó, do dia a dia de vocês aí, ó. Tá? Bom, e aí, para as outras fases, vale a mesma coisa. Então, o VBC, se fizer, vai ser, né, o VBN menos VCN, vai dar a mesma coisa, vai ficar 1 menos alfa ao quadrado, só que agora, vezes o VBN, olha, presta atenção, né? Então, ó, VABA está na frente, VAN. VBC, VBN, né? E VCA, 1 menos alfa ao quadrado do VCN. Tudo bem, pessoal? E é claro, o VBN é, né? Isso aqui eu posso escrever ainda de outra forma, né? Falar que é 1 menos alfa ao quadrado vezes o VBN é alfa ao quadrado VAN, né? Vezes alfa ao quadrado vezes VAN. Então, todo mundo fica... Professor, da atenção, Tomás, 11h20, aí a ligação é delta. Então, Marco, por exemplo, você pegar a Praia Grande lá, né, o litoral sul aqui, né, que é 220, todo mundo. Eles simplesmente não disponibilizaram o neutro, só as fases, pessoal. Tá? Lá no transformador. Então, eles podem, não é que a ligação do transformador é delta, só, entendeu? Se tiver só ligação delta, é isso aí. Se tiver só ligação delta, eu só teria 220. Não tenho como ter 127. Tudo bem? Então aqui, né, pessoal, posso escrever de uma outra forma, 1 menos alfa vezes o VCN vale alfa VAN. Ô, louco, todo mundo ficou em função de VAN, hein? Olha aí. O que vocês estão enxergando com isso aqui, hein, pessoal? Uma vantagem aí. A gente tem que enxergar vantagem nas coisas, né? O que vocês estão enxergando de vantagem aí na solução de um circuito trifásico? Mais para frente. Vocês estão conseguindo enxergar uma vantagem aqui? Tá vendo que todo mundo é função de VAN? Então, me parece que eu vou poder calcular para uma das fases só, hein? E depois achar tudo. Né? Olha aí. Se a tensão for simétrica e o sistema é equilibrado, né? Então, isso aqui vem da simetria, tá, pessoal? Bom,
Então, a gente achou a relação de fase de linha na estrela, nesse caso era isso aqui, e no delta, hein, pessoal? Ah, no delta é igual, né, meu? Não é verdade? No delta a relação é a mesma, né? Tipo, tensão de fase é igual a tensão de linha. Aqui a relação é direta. Tudo bem? Aqui tem a relação é direta. Achou o VAB de linha, também é VAB de fase, né? Aqui não tem o que fazer, né? Então, agora vamos aqui para relação. Então, aqui a letra A, né? Relação entre tensão de fase de linha. Vamos com a letra B aqui, ó. Relação entre as correntes de fase e de linha. Na estrela, a relação é direta. Tensão, corrente de fase é igual a corrente de linha. Tudo bem? Aqui é direto. Agora, no delta, não. No delta, a gente vai ter que aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Na verdade, a gente já aplicou, né? A gente já achou. Então, quanto que era a mesma relação que a gente tinha achado, hein, pessoal? Lá no comecinho da aula. Que IA era igual a quanto mesmo? Vocês se lembram? Era o IAB, né? Menos o ICA, né? Então, se eu pegar aqui, pessoal, o IAB como minha referência, igualzinho a gente fez aqui, ó. Né? Então, vamos pegar aqui. Então, aqui, ó, IAB é I de fase, ângulo θ AB. O IBC é um I de fase, ângulo delta AB menos 120. O I de fase é o delta AB mais 120, né? Então, pegar as relações, vou pegar o ICA aqui, ó. Que é I de fase, ângulo delta AB mais 120. Então, vamos colocar aqui. Então, meu IA vai ser IAB. E quanto vai valer aqui mesmo? Menos o ICA, que eu acabei de falar. Alfa vezes IAB. É ou não é? Não é verdade? Aqui em termos de alfa, olha só. Então, em termos de alfa, IBC vai ser alfa ao quadrado vezes o IAB. O ICA vai ser alfa vezes o IAB. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Só para não precisar repetir lá embaixo, né? Então, pessoal, a gente vai ter que agora, isso aqui vai ser 1 menos alfa vezes o IAB. Então, quanto que vale 1 menos alfa mesmo? A gente acabou de ver. Raiz de 3, ângulo menos 30 graus. Tudo bem? Vezes o IAB. Olha lá. Tá? Isso aqui vale também, pessoal, para as outras fases. Então, o IB, por exemplo, vai ser raiz de 3, ângulo menos 30 graus, vezes o IBC e o IC vai ser raiz de 3, ângulo menos 30 graus, vezes o ICA.
Tudo bem? Então, aqui a gente tem as relações entre as correntes de linha e as correntes de fase no delta. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos continuar? Beleza, então. Então vamos ver aqui, ó. Então ainda, né? Se meu circuito for equilibrado, né? Tiver tudo bonitinho, eu ainda posso escrever esse meu IB aqui como se fosse raiz de 3, ângulo menos 30, em termos do IAB. Quer dizer, em termos do IAB, né? Então, aqui seria alfa vezes alfa ao quadrado, né? Aqui. Mas como é que eu fiz aqui? Queria ter colocado raiz de 3 aqui, ó, direto, né? Mas aqui, vezes alfa ao quadrado, vezes o IAB. E aqui, raiz de 3, ângulo menos 30, vezes alfa, vezes o IAB. Tá certo, pessoal? Bom, ainda, né? Ainda aqui, o que a gente pode fazer? Se vocês forem observar, né? Aqui, raiz de 3, ângulo menos 30 vezes o IAB é quem, hein, pessoal? Isso aqui, ó. Quem é isso aqui? É o IA, né? Então, olha lá. Então, isso aqui também é igual a alfa ao quadrado IA. Olha lá, o IB é alfa ao quadrado IA. Com certeza aqui também vai ser, e C vai ser alfa IA. Tudo bem? Joia? Legal, né? Bom, pessoal, como falta 5 minutos, eu vou parar por aqui. Aí na aula que vem, a gente vai entrar na resolução de exercícios de sistemas, tá? Trifásicos. Aí faltou a gente falar do lado da carga, né? Para vocês. A carga é tudo que a gente fez aqui para o gerador, vale para a carga, só que em vez de ser uma tensão lá no gerador, né, que está gerando uma tensão, é uma impedância. E aí, em vez de ser a tensão, é queda de tensão. Em vez de ser tensão gerada, é queda de tensão. Tudo bem? E a corrente vai estar no sentido inverso da tensão por causa da lei de Ohm, né? Então, mas toda essa relação da raiz de 3 que a gente achou aqui, pode ver que aqui, ó, IA, IB menos IA é IB, IAB menos ICA, tal. Aqui a gente está nem levando em consideração quem que está gerando e quem que está consumindo esse A, e B e C aqui, né? Tá de forma genérica. Então, é sempre essa relação vai ser válida. Mas no caso lá da carga, eu vou ter que ter, para ela ser equilibrada, eu vou ter que ter as 3 impedâncias iguais. Tudo bem? E aí a gente vai falar disso aí. Na próxima aula a gente vai falar da carga, que vai dar para ligar em estrela e em delta também a nossa carga. E aí a gente vai entrar na resolução, então, de problemas com circuitos trifásicos. Tudo bem? E aí na próxima aula eu libero a atividade 4 para vocês. Tá joia, pessoal? Dúvidas? Se eu tiver dúvida de quem seja, o Ariel, sendo o nome completo, se eu tiver dúvidas, eu acho que não vou ter, mas eu faço por eliminação, tá? Eu tento achar na lista e se tiver, se eu ainda, por exemplo, tem lá, sei lá, Gabriel e Gabriel, só os dois estão assim, provavelmente não vai estar.
vai estar pelo menos um vai ter um sobrenome lá, né? Então a chance é pequena. Se não, eu dou presença para os dois, nome igual. Tudo bem? Não tem muito jeito. Valeu, pessoal. O IE, professor, não entendi sobre a divisão dos NREG3 e 127. O 127 é o valor eficaz das tomadas, é IE, né? Isso. IE. Então, 127 é o valor eficaz das tomadas. 110 volts é erroneamente utilizado aqui no Brasil, mas ele vem de outros países, tá? A gente fala que a tomada é 110, mas na verdade ela é 127, tá? Então, o 110, na verdade, ele não existe aqui no Brasil. Aqui é 127 volts a tomada. Pedro, deixa eu parar de gravar aqui para não ficar muito extenso o vídeo.